Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com a palavra, a parábola que Jesus falou sobre as 10 virgens, né? E vamos começar aqui. Então, é a primeira, né? Lá em Mateus 25, é do 1 ao 13, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou para chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vocês vão comprar o óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Ou seja, eu primeiro li para vocês entenderem, né? Saber como é que a parábola inteira, né? Então agora a gente vai recapitulando aqui e explicando, né? Então, a parábola está se referindo ao reino dos céus, né? Então, como é que vai ser a entrada do reino dos céus? Ou seja, como é que vai ser a nossa passagem para o céu, né? Tá aqui. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram sua lâmpada e saíram contra o seu noivo. Ou seja, imagina aqui, né? Só a representação de 10 pessoas, né? Mas seria, se fosse trazer, seria 10 pessoas normais, né? 10 pessoas normais que já até tem o conhecimento no cristianismo, né? E o noivo seria Jesus, né? Então são 10 cristãos, né, que saíram para encontrar com Jesus, né? 5 desses cristãos eram insensatos e 5 cristãos eram prudentes, ou seja, 5 cristãos estavam atentos à palavra, né? Estavam atentos à Bíblia, né? Estavam atentos aos sinais, né? E outros estavam nem aí, né? Tipo, eles até têm o conhecimento da palavra, mas tá nem aí. Aí vem aqui de novo, né? Ó, as insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Ou seja, os insensatos, os 5 dos cristãos insensatos, eles pegaram o cristianismo, né? Eles entenderam e falaram: tá bom, ok. E as prudentes aqui, eles pegaram o cristianismo e falaram assim: vamos aprofundar mais, vamos ver mais, né? Vamos conhecer mais, porque pra gente saber quando estiver próximo, né? Quando Jesus estiver próximo de chegar, qual que vai ser os sinais, né? Assim, né? O que precisamos para entrar pro reino, né? Então, o noivo demorou a chegar, ou seja, Jesus está demorando a chegar, né? E todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Ou seja, chegou o momento e Jesus voltou, né?
Então todas as virgens acordaram, né? Todo, né? Aqui é como a representação, né? Que ele quis trazer. E pegaram suas lâmpadas, ou seja, né? E pegaram sua fé, seu, né? Seu cristianismo ali. Não exatamente pegaram a Bíblia, né? Mas eu acho que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né? As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão apagando. Ou seja, as insensatas, aqui que seria aqueles 5 que deixaram a fé de lado, entendeu? Eles estão com pouca fé, né? E as prudentes, elas já estavam com muita fé porque elas continuaram alimentando do evangelho, né? Eles não só leram, falaram, tá bom, que Cristo morreu lá na cruz, beleza. Agora é como se elas quisessem todo o conhecimento que aqueles 5 foram adquirindo conforme o tempo, tudo de uma vez só, né? Tudo ali na hora porque Cristo chegou, né? E só que aí elas falaram que não tem como fazer isso, né? Que não vai ter o suficiente. Aqui no caso, como é representação do óleo, não vai ter nem suficiente para ela, nem para as outras, né? Mesmo que se dividisse, né? Então, no caso, tipo, eu não tenho como transferir a minha fé para você. A sua fé vai vir através do ouvir da palavra. Entendeu? Então, assim, ela é nutrida conforme você lê a Bíblia, né? Vê ministério, vai na igreja e ouve lá, né? Qual que é a ministração do pastor, né? Mas você não tem como fazer isso assim do nada, né? A fé é meio como se fosse cultivada. Realmente é como se fosse o fogo de uma lâmpada, sabe? Ela vai cultivando. Mas se você vai deixar pra lá, aí ela apaga, né? E é o que aconteceu no caso das 5 insensatas, né? Que apagaram o seu óleo, né? Ficaram sem fogo porque não levaram óleo. Ou seja, não alimentaram a fé, né? Tá. Aí saindo aqui, elas foram, ou seja, nos últimos momentos elas foram pegar a Bíblia para tentar ler, entender e sei lá, e reanimar a fé, né? E as que já estavam preparadas na fé, só à espera da volta de Jesus, né? Entraram no reino, né? Mas depois que elas entraram, ou seja, depois que entrou no reino, fechou, né? E na verdade o Espírito Santo tá até pedindo para me corrigir aqui. Na verdade, as pessoas que ficaram para fora não é a gente cristão que lê a Bíblia, né? Para deixar claro isso, que tá junto com fé. É aquelas pessoas que elas ouvem sobre Jesus, né? Sabem que Jesus existe, mas não tem interesse em ir atrás, entendeu? Só vai ter interesse na hora que fechar as portas, e aí já era. Na hora que Jesus botar, aí já era. Aí não tem mais. Vai ser. Não vão ser poupados da ira de Deus, né? Então, o Espírito Santo pedir para eu corrigir isso daqui. E é isso, aí eles vão aqui, né? Fala, mais tarde também chegaram as outras, disseram: Senhor, Senhor, abre as portas. Ele, porém, respondeu: em verdade lhe digo, não as conheço. Ou seja, ele não considerou, né? É como se, já que elas não tinham aceitado ele e cultivou essa fé nele, ele também não vai reconhecer, né? Através, né? Para apresentar para o Pai, né? Que é Deus, né? Tanto que até no Apocalipse também fala, né? Que vai ter uns hipócritas e tal. E no nome de Jesus fez curas e maravilhas, só que Jesus fala que não conhece, porque aquilo é tudo falsidade. E é isso. Aí até ele termina aqui falando: portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem a hora nem o dia que Jesus voltará. Ou seja, não deixa cristianismo de lado, não deixa para aceitar Jesus. Depois eu aceito Jesus, entendeu? É mais ou menos isso os insensatos, né? Depois eu aceito Jesus. O mundo tá tanto tempo aí, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu até quero aproveitar, eu senti no coração de fazer isso. Se você tá afastado dos caminhos do Senhor, de Deus, tem a vontade de voltar, você pode acompanhar junto comigo nesse vídeo, ajoelhar, né?
e, e aceitar Jesus. É assim que eu pergunto para você, né? Então, tá pronto? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí, né? Se sim, né? Claro, né? Eu vou estar aqui, né? Apresentando você para Jesus, né? E se não, é só ficar quietinho mesmo. Mas se não, pelo amor de Deus, não deixa, não demora não. Aceita Jesus nesse coração. Mas se você que aceitou que sim, eu vou estar orando, fazendo uma oração aqui de apresentação para você, tá? Senhor, o Senhor sabe as pessoas que estão nesse exato momento, que estão aceitando seu Filho Jesus como Salvador. E aqui eu estou apresentando elas aqui para vocês no reino dos céus. Eu não sei o nome, então eu não sei quem é para poder apresentar aqui em oração, mas o Senhor sabe. E aqui estão seus novos filhos e filhas que vão brilhar junto com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Amém. Bom, e é isso. Para você que aceitou, procure uma igreja mais próxima, né? Uma igreja cristã, para você continuar seguindo o caminho certinho. E você também que se reconciliou, né? Às vezes você só estava afastado. Então, procure uma igreja da sua preferência, né? Eu não vou indicar que é a igreja X, igreja Y de religião. A igreja precisa ser de Jesus Cristo. Então, qualquer igreja que seja verdadeiramente cristã, você pode estar frequentando. Se você se sentir em casa, você começa a congregar nessa igreja. E é isso. Que Deus abençoe mais um dia da sua vida. E até o próximo vídeo.